Olá, boa noite. Boa noite, Francelino. Já está aqui Débora. conosco. Boa noite aí para quem já está nos acompanhando. Vamos aguardar o pessoal chegar, né, Francelino? Vamos Como tá aguardar. aí? Inclusive, eu já vou aproveitar que está no ar aqui pela TVGC e já vou dar o compartilhar. Se você está chegando, faz isso também. Compartilhe agora mesmo a nossa live. Isso aí. Estamos no ar. Aí, legal. Aí, Já estou legal. compartilhando aqui. E como é que tá em Itapiranga? Tudo certo, graças a Deus. Gostaria de agradecer, Débora, esse convite maravilhoso de poder estar aqui entrando nessa oportunidade única e exclusiva que é poder comunicar através desse canal tão importante que é a TVGC. Primeiramente, muito obrigado à TV por essa oportunidade e principalmente você acompanho teus conteúdos e são muito ricos e poder comunicar é fantástico. E através desses canais de comunicação é melhor ainda, com pessoas maravilhosas como você, Débora, é, é gostoso demais. Muito obrigado mesmo. Ah, nós que agradecemos, né? Eu que agradeço, a TV também, pela tua disponibilidade, né? Que a gente sabe que o teu tempo é corrido, tu trabalha bastante, mas tu está sempre disposto, né, a ajudar aí quando a gente chama para ouvir um pouquinho aí do teu conhecimento, dessa tua habilidade aí em comunicação, que é justamente o que a gente vai conversar hoje. E eu estou muito feliz aí com a tua aceitação de estar aqui hoje conosco, viu? Perfeito, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta e que vai ser fantástico, vai ser um momento único e exclusivo para você que está assistindo, para você que talvez tenha medo de falar em público, para você que é introvertido, introvertida, você vê outras pessoas se comunicando tão bem e você diz, nossa, por que para mim isso não funciona? Por que isso tudo para mim é muito difícil? É um bicho de sete cabeças. E eu quero mostrar para você, junto com esse bate-papo com a Débora, pela TVGC, que não é um bicho de sete cabeças, basta você querer. Isso aí. Então, pessoal, espero que já estão aderindo aí à nossa sala. Vamos começar. Eu queria que tu, Francilino, te apresentasse, né? Todo mundo sabe que tu é empresário, locutor, apresentador de rádio e TV, né? E criador do método 3x10, né? Mas eu quero que tu fale um pouquinho de ti, tá? Do Marcelino, do Francelino, do que o Francelino faz, a parte profissional, a pessoa, e depois a gente entra aí no nosso tema de hoje, né? Para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. E nisso as pessoas vão aderindo à nossa sala. Que Legal. Francelino? Ok, perfeito. Muito obrigado, Débora. E eu tenho certeza absoluta que existe algo na vida que eu gosto de trazer em destaque. Eu gostaria de compartilhar com você inicialmente, Débora. Uma vida, no momento que ela for fácil demais, existem duas possibilidades. Ou tem algo errado, certo? Você tem que desconfiar, ou ela deixa de ser gostosa e prazerosa para ser vivida. E aí você começa a desfocar as suas atenções e se perder literalmente na vida. Ou você desgosta ou você se perde na vida. E eu posso dizer, Débora, que a minha infância ela foi muito dura. Eu gosto de compartilhar isso porque eu sou muito jovem, mas a dureza da infância fez com que eu crescesse de uma forma significativa na vida, mesmo na juventude. A minha mãe sofria por problemas de depressão, esquizofrenia. Meu pai, curioso do meu pai, inclusive até compartilhei numa outra entrevista que vai ao ar só na semana que vem que a gente gravou. Meu pai, ele era curioso. A gente morava no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Paverama. E o meu pai, ele tinha 73 anos quando me fez. Olha que curioso. E a minha mãe, muito mais jovem. No Rio Grande do Sul, tem
um negócio que eu encontrei muitas pessoas comentando, de um homem ter duas famílias. Duas famílias. Meu pai tinha sua esposa, sua família oficial durante a semana, e final de semana ele tinha eu e minha mãe. Nossa. Certo? E aí meu pai veio a falecer com 81 anos de idade. 81 anos de idade. E a minha mãe e eu tinha apenas 10, né? Minha mãe com esquizofrenia, situação difícil. E os parentes da minha mãe, eles são de São João do Oeste, certo? E aí eles resolveram trazer ela para São João do Oeste, onde eu vim junto e comecei ali a minha carreira na cidadezinha de São João do Oeste. Então, o começo foi duro. Eu costumo dizer para os meus colaboradores da empresa, né, que precisam correr todos os dias atrás de meta, cumprir a vontade de querer crescer e ganhar mais, né? Eu falo para eles todos os dias, o mato alto vocês vão roçar. Isso aí. Vão roçar agora, no começo. Depois vocês vão encontrar um gramado lindo e maravilhoso para vocês viver a sua vida profissional. E foi isso que eu fiz na minha vida. O mato alto eu rocei, mas com 14 anos. Olha, bem antes, né? Criança. E aí, com 14 anos de idade, eu comecei a querer crescer. Foi aí que eu iniciei no rádio, né? Me identifiquei muito com o rádio, e numa rádio comunitária de São João do Oeste, na Rádio Cultura, onde duas pessoas me deram um apoio incrível, que eu nunca esqueço. É o Rude e também o Ari. Essas duas pessoas me deram a oportunidade de começar um programinha lá no sábado à tarde, de 10 minutos aproximadamente. E aí eu fazia esse programa de rádio, sendo que depois eu comecei a crescer da emissora e fui ganhando espaço e virei locutor titular. E aí depois disso fiz várias aperfeiçoações, vim para Itapiranga, trabalhei na rádio em Itapiranga, e depois disso resolvi empreender, Débora. Show. E tá isso aí, a 1000. Exatamente. Graças a Deus, a vontade de querer crescer é sempre cada vez maior. E aí, lógico, depois disso, eu acabei vendo uma oportunidade de comprar uma empresa, fui lá, comprei a empresa juntamente com o meu cunhado, o Nilo, e 2 meses depois eu disse, quer saber, eu vou comprar a concorrente dessa empresa na cidade. Nossa! Que era a Léo Cel, que hoje tem em São Miguel do Oeste ainda. Ah, certo. Que exatamente. Bacana. Eu comprei a Gil Celulares de Itapiranga e tinha a Léo Cel, eu comprei a Léo Cel juntamente com o meu cunhado em 2 meses, logo na sequência. Então, foi muito louco, porque a gente não estava pensando em querer comprar um negócio. A gente queria mesmo era ter algo e poder querer crescer. Só que experiência zero, muito jovem. Eu estou falando de ter 19 anos de idade, 20 anos de idade, e querer comprar um negócio, né? E aí o meu cunhado, trabalhando a vida inteira na suinocultura, nunca empreendeu fora da suinocultura, né? Eu disse, Francelino, o barco é contigo. A gente dá um jeito de pagar um negócio, a gente vai atrás, o negócio tem que se pagar, mas agora administrativo, toda a parte operacional é com você. E aí eu bati no peito, fui lá e fiz acontecer, com apoio muito da família, né, Débora? Acho claro, que é fundamental para qualquer negócio, para empreendimento, família, fundamental. Exatamente. A Vanessa, minha esposa, agora também com o Caleb, que tem 3 anos de idade, o meu pequeno, eles que deram um apoio muito grande. Hoje nós estamos vivendo num momento bom, só que o mato alto ali também tinha mato alto. Todo negócio tem aquele mato alto que você precisa roçar. A gente roçou aquele mato alto. Aí foi que a gente abriu uma filial em São João do Oeste, dentro do Termas São João, dentro do Parque de Água. Exatamente. Só que aí veio a pandemia e nós estávamos com todo o sistema lá parado, com toda a estrutura, e aí nós resolvemos empreender, tiramos aquela estrutura de lá e levamos para a cidade de Descanso, né? Onde hoje nós temos também uma outra filial.
A nossa empresa é Smart Brasil, e temos também Itapiranga e Iporã do Oeste, também Descanso. E aí, lógico, a comunicação sempre fez presença na minha vida, onde foi a comunicação que me proporcionou todas essas oportunidades de crescimento, né? Curioso, eu gostava muito de fazer cobrança. Na rádio, eu tinha que fazer cobrança no comércio. Ah, que bacana! E aí eu fazia programa de manhã e à tarde eu fazia cobrança. E aí eu escutava demais. Outra coisa que eu gosto de falar na comunicação, Débora. Falar é bom. Ouvir é melhor ainda. Melhor ainda. É melhor ainda. Porque foi ouvindo uma necessidade de venda daquela loja primeira. Eu fui lá fazer cobrança e o rapaz falou assim, tô querendo vender, se souber alguém, para uma outra pessoa. Daí eu cheguei para fazer a cobrança, eu disse, tá querendo vender? Eu vou conversar um pouquinho mais. E aí foi que a gente conversou um pouquinho mais e foi que a gente fez. Então, a importância de ouvir. Ouvir é muito importante também na comunicação, Débora. Com certeza. E lógico, né? Lógico. Quando você é intrometido, no bom sentido, você também consegue chegar longe. Então, ouvir e ser um pouco intrometido, no bom sentido, é muito importante. Sim, destemido, focado, né? Com um propósito, que eu te vejo muito com um propósito, né? Desde o início tu teve um propósito de arriscar, de empreender e de chegar onde tu tá hoje, onde eu acredito que tu vai crescer muito mais. Exato. O fato é o seguinte, eu costumo dizer aquela velha e tradicional frase, que o céu é o limite, né? Com certeza. Você tem que olhar para o horizonte e cada vez querer mais. Isso que te motiva a acordar todos os dias de manhã, vestir a sua camisa, certo? Usar o teu sapato e correr rua, bater perna, querer cada vez mais. Né? Concordo contigo. E aí a luta, né? Ir atrás do que se quer. E aí, Débora, aproveitando a deixa e podendo falar, entrando mais na comunicação, né, no mundo da comunicação pessoal e profissional, existem muitas pessoas, Débora, que têm medo. Que o pior da vida delas é o medo. O medo de falar em público, o medo de pedir alguma coisa, o medo de ouvir, o medo de comparecer. Tem muitas pessoas que deixam de participar de um jantar importante com alguém que talvez você possa ser apenas o secundário, que você não é a pessoa principal do jantar, mas que possa ser uma oportunidade de você ouvir uma pessoa muito além de você, certo? Que você tem medo porque você tem vergonha, você tem medo de ir lá e botar a cara a tapa. Então, o medo está muito presente na vida das pessoas. E medo de falar em público é algo muito curioso. É aquele velho tradicional, aquela comparação, né? De cada 10 pessoas, 7 pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É verdade, essa expressão. Quando eu fazia entrevistas, eu gosto de fazer bastante entrevistas, tá do lado que você está aí, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, nossa, eu preparei um monte aqui do que falar, mas eu estou tão perdido, me dá um branco. A primeira coisa que eu digo é respira fundo e rasga esse papel. Eu quero conversar com você. Ótimo. Ser natural com você. Isso aí. Ser natural. E eu quero passar hoje para as pessoas que estão nos assistindo 7 técnicas fundamentais para você falar bem em público. Vou deixar isso mais para o final, porque daí é um pouquinho mais técnico, né? Então, fala para nós aí, Francilino, o que tu pensas que é importante aí, além desse medo aí, na comunicação? Como comunicar-se, a importância, como ter uma boa comunicação pessoal, profissional, quer falar de uma, da outra? Fala aí um pouquinho para nós. Perfeito, Débora. A comunicação ela é dividida em
em duas grandes, vamos dizer que, imagine uma rua, e essa rua, ela é a sua vida. Essa rua é a sua vida. Todos os dias você levanta e tenta andar 1 quilômetro, 100 metros, e você tenta chegar cada vez mais longe, certo? Sim. E você não dá conta que, Débora, que essa rua, ela pode ser uma rua de pedra, cascalho, mas ela pode ser uma rua de asfalto. Ela pode ser uma rua de rodovia. Você não dá conta na vida, às vezes, que essa rua, ela talvez possa ser uma rua reta, sem muitas curvas, mas talvez ela possa ser uma rua de altos e baixos, ou até mesmo uma rua com curvas muito fechadas. Você não percebe isso. As pessoas não percebem isso. As pessoas, elas só se dão conta. Curioso, a pessoa, ela só vai fazer o seguro da casa dela no momento que ela pode perder a casa dela e pegar fogo, mas ela quer fazer depois. Aí não adianta mais. Certo? Então, certo. As pessoas, elas só percebem que, nossa, a minha rua, ela tá tão estranha no momento que entra a depressão, que entra esses problemas maiores da vida. E a comunicação, ela faz a base da rua, faz a base daquela estrada. Né? A base é tudo. Hoje, todos os dias, o que você faz todos os dias? Você se comunica. Você fala em público. Você fala com outras pessoas. Ah, mas eu tive um feedback nos nossos vídeos, nas redes sociais, nós chegamos a todo o Brasil, né? Todo o Brasil e todo mundo. Então, eu tive um feedback de uma pessoa que diz assim, ó, eu falo do meu jeito e eu acho que eu falo bem e assim é legal. Ótimo, perfeito. Eu acho fantástico. Pessoas que são extrovertidas. Né? Sim. Porém, ser extrovertido, além de ser bom, pode ser um pouco perigoso. Você tem que ter embasamento na forma que você é extrovertido. Né? Então, continuando na história da rua, a comunicação é a base. Você faz isso todos os dias, certo? E no momento que você percebe que a tua base, ela precisa ser o mais sólida possível, com mais estrutura possível, certo? Eu viajava bastante para o Paraná, e lá no Paraná eu tinha uma construção, estavam fazendo o aumento da rodovia lá no Paraná, e eu via, Débora, a base sendo dessa altura aqui. Sendo dessa altura. Com ferros, com bitolas de ferros enormes. Ou seja, a base da rodovia era alta assim. Quando você tem uma comunicação, uma base, uma comunicação extrovertida, com embasamento, com estrutura, com fundamentos, isso aqui, a tua vida, ela vai durar para sempre. Aquela estrada, aquela rodovia vai durar para sempre. Você vai cada vez poder fazer com que aquela rodovia passe mais gente, circule mais histórias, tenha mais vivência, tenha mais convívio. Ou seja, aonde que eu quero chegar? A comunicação é a base de tudo. Você precisa aprimorar ainda mais a sua estrutura, a sua base. Sim. E aí, no momento que você perceber isso, e você vai começar a ir atrás de conhecimento, tentar entender como você pode melhorar, você vai chegar no bifurcamento. Ou seja, um Y. Né? Deixa eu botar aqui meu dedo. Aqui, ó, um Y, certo? Essa é a rua, você vai entrar no Y. E aí vai existir a comunicação pessoal e a comunicação profissional. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, esse Y, que é a rua do Y, ela pode fazer um ligamento aqui no meio, sabe? Se interligar aqui, né? Mas não tem nada a ver. Cada uma vai levar para um destino. Né? Com certeza. E eu quero contar uma história, porque
Gosto muito de ouvir histórias e contar histórias. Tinha uma pessoa um professor meu, que sempre batia numa tecla. Eu chamava essa tecla de Enter, que era essa tecla que fazia com que a gente pensava, enviava aquele pensamento. Nossa, será que eu estou no caminho certo? E esse professor, ele entrou na sala de aula, eu vou falar o nome dele aqui, que eu tenho um carinho muito especial. É Lorival Rambo. Foi meu professor de biologia no ensino fundamental, ensino médio, uma pessoa fantástica. E aí ele falava assim, ele sempre batia na tecla, né, que enviava o pensamento para nós no Enter. Aonde você quer chegar? Você quer viver uma vida tranquila, serena? Um dia você, como eu falei no início, pode deixar de gostar dessa vida? Ou você quer viver num constante crescimento? Então, custa caro, Débora. Isso é importante para aquele que nos assiste hoje. Custa caro você ter aquela estrutura, aquela base para a sua caminhada, para a sua estrada. Isso custa caro. Né? E daí eu faço a seguinte comparação. Você quer ser uma estrada de cascalho, um asfalto, vamos usar um exemplo de SC, como nós temos aqui, ligando Itapiranga a São Miguel. Você quer ser uma grande rodovia? Ou você quer interligar Rio Grande do Sul até o final da outra ponta, ligar do Iapoque ao Chuí, por exemplo? O que você quer ser? Você quer durar quanto tempo? Qual que é o legado que você quer deixar? Exatamente. Então é isso que eu gostaria de dizer. E para você fazer essa estrutura, essa base, custa caro. Custa caro, Francelino, dinheiro? Não. Custa o que existe mais valioso na nossa vida. Né? Tempo. Que o dinheiro não compra. Não. Tempo. Não volta, né? O tempo não volta. Não volta. Então, para você construir essa estrutura, essa base, custa tempo. Custa tempo. Então, eu costumo dizer que quando eu tinha 14, 16 anos aí de idade, eu trabalhava na rádio domingos de manhã. Tinha o horário das 5 da manhã até as 2 da tarde. E aí estava começando aquele negócio de querer ir em baile, festa, baladinha e etc. E os meus colegas, todos eles iam e tudo no sábado à noite, e eu, domingo de manhã tem que trabalhar. Responsabilidade. Por isso que eu disse, no começo eu falei, ou você se perde, ou você constrói uma vida. Tá certo. Responsabilidade. Eu fui lá, fui no negócio, fui na baladinha, fui naquele bailão, né? Só que 5 horas da manhã existia uma seguinte frase que tocava para abrir a rádio, a emissora. Nunca esqueço. Aqui estamos nós, aí está você. O importante mesmo é saber que você está aí e bem, para iniciarmos mais uma trajetória dessa fantástica história que se chama vida. Era mais ou menos assim. E isso me motivava todo dia de estar lá. Né? Então, muitas vezes, nos sábados à noite também, eu tinha que estar lá, aquela tradicional frase também que eu gosto de citar, enquanto alguns dos seus amigos estão tomando chopp e comendo batatas fritas, você está construindo o seu legado. Eu estava lá. Né? Então, o reflexo de hoje é aquilo que você fez ontem. Né? Então, essa base toda, ela custa caro. Falar em público, é isso. É você construir cada dia um pouquinho mais. E o mais importante, anote isso, para você que está assistindo, para você que está conferindo juntamente comigo, com a Débora, essa live pela TV G100. O mais importante da vida é você ouvir e ler.
falar é consequência de uma boa leitura, mas principalmente de boas histórias que você escuta por esse afora. Isso aí. Meu, fantástico, assim, a forma como você colocou esse exemplo aí da rodovia, eu gostei bastante, Francilino. O pessoal acho que deve ter gostado, né? E faz a gente refletir realmente a respeito dessa parte aí da comunicação, dessa importância, né? E principalmente ouvir, ler, né? Para saber se expressar, dar opinião, sem medo, né? Como tu falou, que é algo que impede muitas pessoas, muitas vezes, de dar um passo a mais em relação à comunicação, né? Doença, Débora, que se chama glossofobia. A grande maioria das pessoas tem glossofobia. Talvez você que esteja nos assistindo tenha essa doença e você não sabe tratar essa doença. E essa doença, para essa doença não existe remédio. Eu estou falando sério, digita, dá um Google aí, pesquisa. Glossofobia. A glossofobia, ela é oriunda do medo da insegurança, de sofrer por antecedência. Nossa. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A live que nós marcamos aí durante essa semana para acontecer hoje, uma pessoa glossofóbica, ela não dorme na noite anterior. Ela mal e mal almoça ao meio-dia. Né? Ela se preocupa demais com antecedência. Então, a glossofobia, ela precisa ser tratada. E como se trata essa glossofobia? Certo? Encarando a vida de uma forma diferente. Encarando todos os dias de uma forma diferente. Eu falo para minha esposa, para a Vanessa, que nós temos que viver hoje como se não existisse amanhã. Lógico, com os pés no chão, com os pés no chão. Nós temos que viver hoje como se não existisse amanhã. Isso aí, né? Quarto. E eu não vou me preocupar em falar com a Débora, porque a Débora me transmite algum perigo? Existe algum perigo em nós estar aqui conversando e ter outras pessoas nos assistindo? Não vejo perigo algum. Corro o risco de vida? Muito pelo contrário, corro o risco de viver ainda mais a vida. Com certeza. Então, é esse olhar para você, eu vou viajar, não precisa ser só em falar em público. Eu vou viajar, amanhã de manhã saio às 5 horas da manhã, e essa noite vai ser um terror para poder dormir. Você sofre por antecedência, você é glossofóbica. Então, no método 3x10, Débora, que é um método que eu criei, fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos, eu falo muito sobre isso. Tem um módulo do método que a gente fala só sobre medo. Dentro do método, nós falamos sobre glossofobia, que é nada mais, nada menos do que fazer com que você aprenda a parar de sofrer com antecedência. Então, isso é muito importante. E outro fato muito importante que as pessoas acabam trazendo para a comunicação pessoal e profissional também, onde depois a gente vai separar as duas e falar um pouquinho mais, é a sua autocrítica. O que as pessoas vão achar de mim? Isso já é diferente do medo, tá? Certo. Então, eu gosto de falar o seguinte. E depois que eu comecei a pensar assim, eu comecei a viver a vida. Com certeza. Anota isso. Adeus. O que os outros falam de mim são opiniões dos outros. Né? Concordo. Compartilha aquelas frases. Quer falar de mim? Paga minhas contas. Mas não é só assim. É isso aí.
Você precisa literalmente esquecer os outros. Vive a vida por você, pela sua família, pelo gosto de acordar todos os dias, de poder dar um sorriso, de conversar com outras pessoas. Hoje à tarde nós fizemos visitas, nós temos sou sócio também, juntamente com outros 2 sócios, o Lucas e o Nilo, uma empresa de consórcios, né, a Smart Consórcios. Nós representamos a HS Consórcios. E nós fizemos visitas pontuais, visitas de casa em casa, porta em porta, para oferecer o nosso produto, oferecer a nossa ideia. E, geralmente, a visita dura em torno de uns 10 minutos, mais ou menos. 10, às vezes foge um pouquinho da raia, dá uns 20 minutos. E hoje à tarde nós conversamos, sabe com quantos clientes? Começamos às 8h30 da tarde e encerramos às 5, com 2 clientes. Sabe por quê? Porque o assunto fluiu. A gente vendeu o consórcio. Até agora, a gente falou de consórcio, mas se bobeasse, a gente ia sair e nem ia falar de consórcio. A gente falou sobre a vida deles. É outro assunto importante na comunicação. Fale o que as pessoas querem ouvir de você, ou o que elas querem falar para você. Então, nós falamos da vida, da história deles, da rotina deles, do dia a dia deles. Então, as pessoas, elas querem atenção. A consequência de uma venda, ela se dá da atenção que você dá para essas pessoas. E na comunicação pessoal, isso é muito importante. Mas mais importante ainda na comunicação profissional. Né? Se você quer vender algo, simplesmente pegar, vender, é vender por vender, é ser só mais um. Isso. Então, eu gosto de transformar a vida das pessoas. A comunicação, ela se dá muito disso, Débora. Eu sempre digo que hoje a gente vende, né? A gente vende emoção para as pessoas, sentimento. A gente não vende só produto, só algo. A gente tem que vender, antes de tudo isso, um sentimento para as pessoas, uma emoção, né? E a venda se faz ali, a comunicação se faz em cima disso também. Eu sempre falo isso. E é verdade. Eu concordo contigo. 50% é produto, os outros 50% é emoção. É emoção, é sentimento que tu passa com aquele produto, né? O que a pessoa sente naquele momento que tu tá tentando transmitir essa venda, né? Essa comunicação. É muito bacana. Cheguei na casa de um cliente um dia, na cidade de Descanso. Chegamos lá, uma casa muito simples, de madeira, porém, o chão na frente da área era chão batido. Chão batido. Só que estava todo varrido. Capricho. Todo varrido. Capricho. Isso aí. Tinha uma senhora sentada, a avó, estava sentada ali perto da porta, ali perto da entrada. Uhum. E ela olhou para mim assim, eu estava junto com um dos nossos vendedores, e ela olhou para mim e ela sorriu. Porque a gente já sai dando risada, feliz, ela sorriu. E eles querem atenção, né? Eles querem atenção. Eu fui lá e disse: oi, vó, tudo bem, tudo certo com a senhora, tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, vó. Que horta bonita a senhora tem. E aí ela olhou assim para mim: não, essa horta não é minha, não. Essa horta é capricho da minha filha. Deixa eu chamar ela para nós prosear. Olha que querida. Chamou a filha dela e eu disse: ó, essa horta aqui é a horta mais bonita que eu vi. E realmente, não era para vangloriar ela. É porque a horta estava bonita mesmo. Estava bonita mesmo. Verde, bonita, vida, né? Aí, elogiei a horta dela, da filha, né? E a filha começou a lacrimejar. Oh. A horta era do lado da casa. E eu vi que tinha materiais de construção ali, e eles teriam que destruir a horta para ampliar a casa. Eles iam ampliar a casa. Fazer uma parte de material para juntar com a parte de madeira, e depois iam ampliar a casa. E ela correu uma lágrima assim, ela disse: você não acredita?
Vou ter que desmanchar essa horta tão bonita, porque preciso criar a casa. Vou transferir para outro lugar. E aí, ela não se preocupa, se você teve capacidade de fazer essa daqui tão bonita, faz a outra, que a outra vai ficar mais bonita. E aí ela... E olha, a gente foi embora tão feliz, porque ela se sentiu bem, conversou conosco. Vai rolar negócio? Olha, não sei, mas valeu o aprendizado, valeu aquela lágrima, valeu aquela emoção que a gente conseguiu transferir, transmitir, aquela razão, aquele momento maravilhoso. E a comunicação, ela é isso, Débora. Ela é isso, é viver, é todo dia acordar de manhã e poder viver. Eu acho que é isso mesmo. Viver, compartilhar emoções, sentimentos, ideias, né? Opiniões. Acho que é isso, né? É isso aí. Exatamente. Eu gostaria que, caso você tiver alguma pergunta, eu tenho aquelas 7 técnicas separadas aqui, mas eu vou falar. Eu acho que tu podias começar já a falar, né? Porque eu acho que essa tua colocação aí da comunicação ficou fantástica, acho que deu para a gente entender. Você conseguiu transmitir através de exemplos, que ficou muito, muito prático, assim, para as pessoas entenderem, né? E, de repente, tu podia começar a falar aí dessas técnicas aí, que eu acho que, na prática, é bastante interessante para a gente ouvir. O que tu acha? Perfeito. Pode começar a falar. Ótimo, perfeito, Débora. Como a gente falou já da base do alicerce, como que tu constrói essa base, né? Certo. Francelino, é bonito demais ouvir você falar daquela base, aquela história da estrada, aquela história da rodovia, é bonito demais, mas como que eu vou construir essa estrada? Como que eu vou construir essa rodovia? O método 3x10, fale 3 vezes melhor, conversa, eu ensino passo a passo. Mas eu tirei aqui, Débora, 7 dicas fundamentais para as pessoas falar bem em público e construir essa base, construir esse alicerce, né? E uma das dicas, a primeira dica, né? Eu posso dizer o seguinte: não tenha medo e prepare a sua apresentação com antecedência. Conheça o assunto. Domine esse assunto. Prepare com antecedência. Nem que seja com tópicos. Né? Prepare com antecedência. Por quê? Se você não se preparasse antes, Débora, nós estaríamos aqui sem norte. Com certeza. Assim, consequentemente, eu. Certo? Então, preparar a sua apresentação com antecedência. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Mesmo que você saiba quem você é, por que você está indo lá, que é para ganhar o cargo, prepare algo com antecedência para surpreender o seu recrutador, ou a pessoa que está lá. Né? Então, é importante preparar com antecedência. E outra, a segunda dica, utilizar uma linguagem adequada. Importante isso. Muitas pessoas pecam. Eu estou aqui falando com pessoas, eu não sei para quem eu estou falando. Então, não adianta eu ser técnico demais. Exato. Também não adianta eu ser uma pessoa que vai trazer uma linguagem muito chula, uma linguagem muito básica. Preciso trazer uma linguagem que todos me entendam, que me compreendam, certo? E, principalmente, transmitir a mensagem. Esse é o objetivo, né? Então, essa segunda técnica. A terceira técnica, nós não podemos ter rodeio. Temos aqui falar do... Objetividade, né? Objetividade. Seja objetivo. O que você veio? Né? Isso acontece nas empresas, né? Sei que tem muitas pessoas de empresa, empresários que assistem, né? Isso acontece muito dentro das empresas. Tem empresas, às vezes, que vão ofertar alguma vaga de emprego, colocam lá,
Oportunidade de emprego. Vendedor. Sim. Tá, mas esse vendedor, ele precisa ter experiência de vendas, ele precisa ter carro próprio, CNH, ele precisa ser um vendedor. E aí, vem uma pessoa, duas pessoas, vem os curiosos, vem os comprometidos, vem as pessoas com experiência, vem as pessoas desiludidas do outro trabalho, vem um monte de pessoas. E o empresário perde muito tempo. Eu ia falar Ele isso. coloca lá o seguinte, ó, procura um vendedor para atuar na área Tal. da venda de tais produtos com trabalho a campo de porta em porta, sendo que a remuneração ela é fixa, mais porcentagem sobre o atingimento das vendas. Certo? Certo. E aí, você que é desiludido, que está querendo sair de outro trabalho, você vai ler aquilo lá, pô, vou ter que começar a vender. Eu toda a vida vendi, sei lá, um exemplo aqui, toda a vida eu vendi atacado para supermercado, por exemplo, de porta em porta, né? E agora eles estão procurando um vendedor de pão. Será que eu quero isso? Eu estou procurando um vendedor de peça de automóveis. Será que eu quero isso na minha vida? É você tira os curiosos dos comprometidos, né? Então, objetividade, seja objetivo, né? Essa é a terceira dica. A quarta dica que eu separei aqui, né? Pausas estratégicas. Isso que eu fiz agora de deixar um silênciozinho, isso aqui é estratégico. É para você ter tempo de oxigenar o teu cérebro e pensar. A gente está falando, e você não consegue, às vezes, processar tudo. Talvez o celular, ele apita aqui, talvez você precisa... Então, pausas estratégicas. Interessante. Né? No meio da conversa, no meio de um bate-papo, no meio de uma entrevista de emprego, no meio... pausas estratégicas. E a quinta, que adoro mais, né? Quinta dica. Diga algo, Débora. Agora eu te fazer uma pergunta. Diga algo que todas as pessoas gostam de ouvir. Que as pessoas sentam na frente de uma TV, às vezes horas, para ouvir, para ver, para assistir. É história. Às vezes tem uma série na TV que você acaba assistindo quantas e quantas temporadas para ouvir o que é história. As pessoas que estão nos assistindo estão aqui para ouvir o que é histórias. É, exatamente, a vida real, né? É o que realmente acontece, não o que a gente acha que acontece. Exatamente. Dia a dia, conte histórias. Exatamente. Conte histórias da sua vida, vivências, né? A sexta dica é gesticule. Aquele negócio da mão no bolso, sabe? Com o microfone na mão. Vivacidade, né? Vivacidade, energia. Eu costumo que tinha quando eu comecei no rádio, eu almoçava num restaurante e tinha uma mulher que ela conversava com ela e ela vinha assim, começava a conversar comigo, falava muito rápido e gesticulava, isso era uma, sabe? Estresse. Ela gesticulava demais. Né? Ela estava ligada no 200. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas gesticula. Nunca deixe os braços movimente, né? Essa história, eu fiz uma consulta de rotina, né? Um doutor aqui de Itapiranga, doutor Alisson, e nessa rotina, nessa consulta, eu pedi para fazer um check-up, né? Fazer um check-up, etc. E ele me receitou os exames e eu fui fazer os exames. Depois peguei todos os exames e sentei lá para ele ler o meu histórico e dar real. E aí ele olhou assim para mim e disse, Francelino,
A gente sabe que a vida não é fácil, você é uma pessoa que está corrida todos os dias, até eu, então aí tudo certo, eu concordando. Mas, Francelino, você precisa diminuir o teu peso. E aí eu cruzei os braços. E ele continuou falando, que isso, que aquilo. A princípio, teu colesterol tá bom, né? Teu triglicerídeo tá legal. Já se fechou para informação aqui, ó, o corpo fala. Exatamente. E aí, o médico olhou para mim, o doutor Alisson olhou para mim e ele disse bem assim, ó, Francelino, eu não vou mais falar contigo, você pode pegar os teus exames e ir embora. Assim ele falou para mim. Ele falou na lata, assim, mas por que, doutor? Ele disse, porque você não está aceitando a realidade. Uhum. Os braços cruzados transmitem que você está se fechando para a realidade. E de que adianta eu falar para você se você não está aceitando isso que eu estou falando? Então, às vezes dói, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que os gestos, a linguagem corporal, ela fala muito da pessoa que você é e fala muito se você está concordando, se você está discordando. Exato. Então, agora, nessa pandemia, nós poderíamos fazer nosso bate-papo presencialmente. Mas nós estamos aqui, internet, estamos aqui, através da grande rede. Podemos chegar através de inúmeras famílias, poder transmitir emoção, poder transmitir razão, transmitir conteúdo, que é o objetivo da TVGC, transmitir experiências, que eu quero parabenizar todos da TV, que é maravilhoso esses bate-papos, são bate-papos maravilhosos, e transmitem muita segurança. Só que nós poderíamos estar aqui, assim, ó, abaixo, né? A gente está aqui para chegar como se nós estivéssemos dentro da casa de cada um e cada um. Então, gesticular é muito importante. Essa é a 6ª dica. E a última dica, eu tenho aqui a minha colinha da 7 para mim não perder, tá? Também tem minhas colinhas aqui. Isso aqui você tem que fazer, gente. Esses tópicos aqui, ó. Claro. Tem que fazer, eu fiz manuscrito mesmo. Eu também. A comunicação é isso, improviso, né? A sétima dica que eu dou, Débora, que eu levo para a minha vida também, e que eu gosto de transmitir para as pessoas, tenha boas referências, né? Tenha boas referências. Tem algum ídolo que você possa se espelhar, que você possa querer chegar um dia perto dele, ser uma pessoa que você possa contribuir, né? Para a sua vida. Se espelhar, exato. Então, se você é, sei lá, mecânico, tem o melhor mecânico no teu Instagram, no teu Facebook, para acompanhar o dia a dia dele, né? Se você é, sei lá, vendedor, mesma coisa. Se você é profissional, enfim, empresário, tem alguns empresários nas suas redes sociais, no seu dia a dia, converse com pessoas que você possa se espelhar, né? Eu li uma frase muito interessante, ela é um pouco capitalista, mas eu gosto de citar ela, porque essa semana, inclusive, eu li e citei ela já. Nada contra, desculpe pela minha forma direta de me expressar, mas aquele negócio, às vezes, dói. Se você quer dar um dia de Range Rover, você não pode estar conversando com quem tem Fusca, viver dialogando com pessoas que têm Fusca, sabe? Entendeu? O que eu quero dizer? Você precisa ter referências acima de você. Pessoas que querem cada vez mais para se espelhar. Não que você não possa conversar com os demais, não tem problema nenhum. Isso demonstra que você é uma pessoa simples, você é uma pessoa de origem, né? Mas tire um momento da sua vida para você se espelhar, né? Para você se identificar com outras pessoas. É uma referência ao networking, né? A rede de contatos. A gente sempre tem que estar procurando acima, né? Para a gente se espelhar, se inspirar.
analisar as atitudes e ações dessas pessoas, né, que estão crescendo e tentar, de certa forma, seguir esses passos, esse espelhamento. Eu entendi perfeitamente o que tu quis dizer com esse exemplo, com certeza. Então, eu gosto de dizer que esse mundo, essa vida, ela é tão boa que não dá para entender que ela vai acabar. É tão boa. Uma hora acaba. Dá para entender que um dia, puf, morreu, acabou. Né? Mas, e aí eu te digo, né, Débora? Sim. Eu trouxe essas 7 dicas para você construir o teu alicerce, para você de casa conferir, né? E construir o teu alicerce, a tua base estruturada numa boa comunicação. Porque a comunicação ela te leva a vários lugares que você um dia nunca imaginou chegar. Quando que eu imaginei que eu vou estar aqui com você, Débora? Com certeza. Eu nunca imaginei isso. Se não fosse uma boa comunicação, eu estaria aqui. Então, a vida que nós estávamos falando antes, ela só vale a pena ser vivida se você tem um propósito, onde você quer chegar. E aí, se você sabe que um dia tudo vai acabar, por que você não viveu uma vida de excelência, de qualidade? Com certeza. Né? E a comunicação tem muito disso. Eu gosto de transmitir conteúdos de comunicação e, ao mesmo tempo, eu gosto de poder transmitir positividade, né? Segurança, transmitir transformação para as outras pessoas. E isso é algo que me deixa muito feliz. Bom, Francelino, nosso tempinho aí já está estourando um pouquinho. Eu recebi aqui um comunicado, mas eu queria te dizer assim, ó, que dessas 7 dicas aí que tu deu, a última é importante. Quero que saibas que tu, para mim, é uma inspiração, é um espelho. Eu te acho um empresário, um comunicador muito eficiente, muito carismático, que transmite realmente conhecimento. Tu fala com uma certa propriedade quando você fala, isso é muito importante. Tem uma segurança, tu passa uma paixão muito grande do que tu faz e do propósito que tu tem. E isso é muito importante também na comunicação. Tu consegue transmitir essa positividade que tu acabou de falar, tá? Então, tu serve de espelho para mim, te acompanho, te observo bastante. E quando eu crescer, assim, eu quero chegar perto, assim, como você. Imagina, Débora, imagina. Muito obrigado, Débora. Eu admiro muito como pessoa e como profissional, saibas disso. E queria te agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar aqui, de compartilhar teu conhecimento, de doar um pouco do teu tempo, que a gente sabe que não vai voltar mais e é super valioso, né? E agradecer, eu gostaria, em nome da TVGC, te agradecer mais uma vez e já deixar em aberto outras possibilidades, outras vezes a gente fazer outro bate-papo. E quando passar essa pandemia, a gente vai lá no estúdio, lá do Pessoas, Empresas e Negócios, vamos fazer uma outra entrevista bacana também. Perfeito, Débora. Eu quero parabenizar a TVGC pelo trabalho que está desenvolvendo. A Marília, que eu tive a oportunidade de conhecer em várias feiras que nós fizemos no ano passado, e recentemente a Marília nos ajudou bastante também nos nossos negócios. Parabéns à TVGC por todo o trabalho, por toda a estrutura, por toda a equipe, e parabéns você, Débora, por você estar levando para todos que estão seguindo as redes sociais da TVGC e para as pessoas do Brasil e do mundo, esse trabalho que é compartilhar histórias, compartilhar momentos. Você está de parabéns, eu acompanho muito você também nas redes sociais, e nunca tivemos oportunidade de falar pessoalmente, mas essa oportunidade que nós tivemos aqui hoje demonstra que, sim, você está no caminho certo
e é prazeroso demais ouvir os teus conteúdos. Esses dias no meu escritório me deparei assistindo alguns bate-papos seus e é muito gostoso mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, carinho de cada um e cada uma. Quero fazer um convite para você que assistiu esse bate-papo. Vai lá no Instagram, me segue, @Francelino Ribeiro TV, lá no meu Instagram, e também no Facebook, Francelino Ribeiro. Pode me seguir lá, tem meu site, francelinoribeiro.com.br, e a gente compartilha muito conteúdo legal. E agora, final do mês, Débora, só fazer um merchandising aí, porque não é só de amor. Faça aí. Final do mês, gente, nós vamos ter um treinamento de 4 dias, chamado Desperte Sua Oratória. Que bacana. Desperte sua oratória. Onde no primeiro dia nós vamos falar como perder o medo de falar em público, mais aprofundado. No segundo dia nós vamos falar sobre a importância da comunicação para a sua vida. No terceiro dia nós vamos trazer dicas fatais para você ter uma ótima comunicação. E no quarto dia nós vamos fazer com que você surpreenda a sua plateia com quem você se comunica. Nós vamos estar divulgando nas redes sociais, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso também. Eu espero cada um e cada uma das minhas redes sociais. Então, vamos participar, então. Olha que eu vou fazer também. Então tá, pessoal. Francelino, mais uma vez, muito obrigada. E a todos que participaram aí da nossa sala aí. Um grande abraço a todos e até a próxima live, pessoal. Abração.